Amados, eu estou falando sobre salvação esse mês, e no domingo passado nós falamos sobre a salvação pela graça, Efésios capítulo 2, né? Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é um presente de Deus. E hoje eu quero um texto do Antigo Testamento, conhecido pelas pessoas que estudam a Bíblia, que gostam do texto bíblico, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5. Hoje eu quero falar de salvação e conversão. Eu escolhi um texto do Antigo Testamento porque eu vejo a manifestação da graça de Deus em toda a história da Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, porque em algumas oportunidades, e discutindo a respeito da história de Israel, da história da Bíblia, da história da igreja, e inclusive no início da história da igreja, teve um homem chamado Marcion, que ele quis implantar uma doutrina dizendo que o Deus do Antigo Testamento não é o mesmo Deus do Novo Testamento. O que nós temos que entender é que os momentos, os contextos históricos aqui são diferentes, mas o Deus é o mesmo. A manifestação do seu amor, da sua graça, são os mesmos. Uma bênção, irmãos, quando nós lemos e paramos para refletir num texto como esse aqui. Eu quero que você fique, você que trouxe a Bíblia aberta, no livro de 2 Reis, capítulo 5, e que a Roseli pudesse nos ajudar aí. Nós vamos, pode colocar eu vou ler, mas nós vamos trabalhar esse texto aqui até o 19 praticamente. Naamã, chefe do exército do rei Aram da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois foi por meio dele que o Senhor dera a vitória à Síria. No entanto, esse valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele, a lepra, né? Ainda o 2. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. E um dia a menina sugeriu à sua patroa, dizendo: quem dera o meu senhor pudesse ou procurasse o profeta que está em Samaria, com certeza ele o curaria de sua lepra. Curva sua cabeça. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer por este dia, que simbolicamente nós comemoramos o Dia dos Pais. O Senhor, que é o nosso Pai, Deus bondoso, Deus misericordioso, Pai das luzes onde não há sombra de variação, nós te honramos, ó Deus, todos os dias de nossas vidas. Queremos dizer que tu és um Deus bom e santo, que o Senhor nunca mudou e nunca mudará. Céus e terra passarão, mas as tuas palavras não hão de passar. Obrigado por Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, Deus Filho, Deus poderoso, a quem o Senhor deu todo o poder, toda a glória no céu e na terra. Obrigado pela salvação, Senhor, das nossas almas. Obrigado pelo privilégio de um dia nós podemos estar na tua presença, que nós sabemos que a eternidade é complexa, que a nossa mente limitada não consegue compreender muitas coisas, mas o teu Espírito fala em nosso espírito que um dia nós estaremos juntos. Obrigado a Deus por todas as coisas, que as palavras do meu coração, meditar no meu coração e as palavras da minha boca sejam gratos diante de ti.
Em nome de Jesus eu oro. Amém. Como eu estava dizendo, a manifestação da graça salvadora, a manifestação do amor de Deus em toda a história, com o povo de Israel, com a igreja, com outros povos, que aparentemente não conheciam a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E eu lembrei aqui do exemplo de Jonas, quando Deus dá ordem para o profeta dizendo: eu quero que você vá até a cidade de Nínive. Vocês sabem que a cidade de Nínive, naquele contexto, era a capital de um dos impérios mais poderosos e, assim, na guerra eles eram cruéis. Não vou aqui entrar falar sobre quais eram as suas formas de guerra, mas era um povo ruim. E o Senhor fala para Jonas dizendo: olha, Jonas, vai até Nínive. E provavelmente, irmãos, Jonas, sendo um israelita, ele questionou a ordem de Deus. Como pode, Senhor? Esse povo, não é possível, acho que o Senhor deve estar errado, colocando aqui com as minhas palavras. Acho que o Senhor está, pelas atitudes que ele teve, eu estou dizendo isso, né? Não que está escrito no texto, mas ele pega um navio e vai para o outro lado de Israel, tenta ir pelo menos. E aí nós conhecemos a história. O Senhor, que tem o domínio sobre todas as coisas, preparou para que houvesse ali naquele momento uma tempestade. E no contexto religioso ali, os marinheiros, as pessoas que estavam, a tripulação e todos que estavam naquele navio, eles começaram a questionar, porque tudo, assim como hoje, irmãos, tudo é voltado para o sagrado, tudo é voltado para o religioso, ainda que a ciência, ideologias, política e a nossa sociedade ela ainda seja influenciada pelo conceito secular, pode perceber que o sagrado, conceitos religiosos estão envolvidos em tudo, mesmo em áreas, em campos, em nichos que as pessoas dizem: não, aqui não entra o sagrado. Entra sim, entra, pode perceber, pode ter certeza que entra sim. O mundo espiritual, o que acontece no teu trabalho, o que acontece lá na tua faculdade, o que acontece em todos os lugares, tudo tem o poder, a mão do Senhor, Ele está agindo. E naquele momento eles começaram a discutir o que é que está acontecendo, cada um orando para o seu Deus lá, e de repente alguém teve a sacada lá de falar: poxa, o que está acontecendo? E você que está aí, por que você não está orando? Foram chamar, ele estava dormindo, sossegado lá, como se nada tivesse acontecido. E foram lá e ele reconhece: olha, o problema aqui sou eu, me joguem no mar e vai tudo ficar calmo. E foi isso que aconteceu. Um grande peixe engole Jonas. Não sei como aconteceu, mas eu já li relatos no século 20 ou no século 20, eu não me lembro, de uma cachalote engolir um homem e esse homem ficou vivo, da mesma forma como aconteceu com Jonas, o mesmo milagre. E Deus faz com que aquele peixe vá até a cidade de Nínive e ele é obrigado praticamente a pregar a palavra do Senhor a um povo que não conhecia Deus, que desprezava Deus. E a intenção do coração do profeta, irmãos, era que aquele povo fosse julgado, aniquilado. Mas ele, lá no fundo, ele sabia que o amor de Deus é imenso, é incondicional. E quando ele prega a palavra, todos, sem exceção, todos se arrependem. E do modo como era feito naquele momento, eles rasgam as suas vestes, eles se colocam cinzas na cabeça como um gesto de arrependimento. E Deus aceita. Deus aceita. E aí Jonas fica bravo. Como é que pode, Senhor? O Senhor vai perdoar esse povo? Esse é o amor do nosso Deus, irmãos. E quando
Outras ocasiões no Novo Testamento nós lemos em Atos 17, quando Paulo está em Atenas, e ali tem o altar ao Deus desconhecido. Tem um livro que chama Fator Melquisedeque, e esse livro traz muitas histórias da ação de Deus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. 5 séculos antes, mas aproximadamente 400 anos a 450 anos antes daquele momento que o apóstolo Paulo estava vivendo, aconteceu ali um problema em Atenas, uma praga, e muitos homens, e os homens que estavam ali começaram a questionar o que é que está acontecendo, e levantaram altares e faziam oferendas aos seus deuses, e nada acontecia. E de repente Deus usou um homem, um filósofo, um instrutor, um sábio, dizendo: olha, nós já oferecemos sacrifícios a todos os deuses. Vamos fazer o seguinte, vamos oferecer um sacrifício ao Deus desconhecido. E assim foi feito. E nos moldes de como os judeus ofereciam seus sacrifícios, oferecendo ovelhas, o cordeiro. E ele tem toda uma história por detrás, mas em uma outra oportunidade nós falamos. E a partir do momento que eles ofereceram a oferta ao Deus desconhecido, a eles, a praga cessou. E exatamente naquele momento foi levantado um altar ao Deus desconhecido. Então é a ação de Deus agindo em outros povos, em outras pessoas. E o texto que nós temos aqui nos relata um período da história de Israel complexo, como praticamente todo o Antigo Testamento é. O melhor período da história de Israel foi quando, na minha opinião, e pelo que nós lemos aqui no Antigo Testamento, foi quando Davi assume o reinado, depois de muitas coisas que aconteceram, no tempo de Deus, no tempo certo, ainda que para muitas pessoas demorou muito, mas ele teve que esperar ali os 40 anos do reinado de Saul, para depois ele assumir como rei de Israel. E esse período foi um período bom, porque Davi, temente a Deus, mesmo com os seus erros, mesmo com as suas falhas, ele conseguiu unir muitas cidades, conquistou ali muitas cidades, e tinha no coração o desejo de levantar o templo para o Senhor. Mas o próprio profeta é usado por Deus dizendo: olha, você não vai levantar, o seu filho vai levantar o templo, que foi Salomão. E ele fez isso. Então o melhor período da história de Israel, você pode ler na palavra do Senhor, foi o período do reinado de Davi, mais da metade para o final, e do início do reinado de Salomão até a metade do seu reino, porque depois ele começou a cair espiritualmente, e consequentemente, quando o espiritual não está bem, o material cai também. E ele começou a se envolver com idolatria, e o reinado foi por água abaixo. A separação, como nós já falamos aqui em outras oportunidades, o reino dividido. E a partir desse momento a história de Israel foi muito triste em relação ao Senhor. E o Senhor os abençoava, e quando o Senhor os abençoava, eles se aproximavam do Senhor, tanto no norte como no sul. Esse vai e vem, né? E nós estamos vivendo aqui um período em que Israel do norte, com a capital em Samaria, estava vivendo ali guerras, períodos de guerras. E em um determinado momento a Síria se levantou, o Egito se levantou, Tiro, Sidom, Edom e outras cidades, elas viviam em guerras. E em um determinado momento a Síria invadiu Israel, e o texto aqui nos relata que levou aqui essa menina, e aconteceram outras coisas. Depois desse momento, você vai ler aqui que aconteceram também outras coisas depois desse contexto histórico. Ainda Israel teimando em relação a Deus. E aqui a liderança. O rei desse texto, desse contexto aqui, desse momento, é o rei Jorão, filho de Acabe, talvez o pior rei da história de Israel do norte. E Jorão está ali reinando, com problemas com a Síria,
Eliseu era o profeta. Elias já havia sido levado, o Senhor já havia levado Elias. Eliseu estava aqui como profeta em Israel do Norte. E Naamã era o comandante do exército da Síria, um grande homem, como o texto aqui nos diz. E ele foi honrado pelo seu rei, mas ele adquiriu lepra, ficou doente. E a menina que estava ali, que foi levada escrava, ela vendo aquela situação, ela falou: olha, tem um profeta em Israel, nós lemos aqui, que se ele fosse levado até lá, se ele conhecesse, ele ficaria curado. E assim o rei da Síria fica sabendo, ele vai até o rei, aliás, Naamã vai até o rei, pede uma carta, e o rei, além da carta, ele manda presentes ao rei de Israel. E quando o rei de Israel recebe aquela carta com aquele pedido, o pedido da carta era para que, não está aqui exatamente escrito, mas para que Naamã fosse curado. E o rei pensa que aquele pedido é para ele. E ele, naquele gesto do Antigo Testamento, do contexto da época, ele rasga suas vestes, dizendo assim, como pode, né? Ele está querendo arrumar algum pretexto para que essa guerra continue, ou para que ele venha ter problemas comigo de novo. E diz assim: por acaso sou Deus? O profeta Eliseu, irmãos, fica sabendo do que estava acontecendo e fala assim, manda um recado para ele: olha, manda esse homem até mim. Manda esse homem até mim. E assim foi feito. Naamã vai até o profeta Eliseu, vai até a casa do profeta Eliseu, com as suas carruagens, com seus cavalos e cavaleiros, os soldados. Quando chega na porta da casa de Eliseu, Eliseu não o atende. Ele fica bravo. Manda um recado, ele manda o seu servo dizer assim: olha, é o seguinte, vá e mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. E ele fica indignado: olha, será que não temos bons rios lá na Síria, para que eu venha mergulhar nesse rio? Uma parte do Rio Jordão não era tão bonita. Provavelmente lá em Israel do Norte, ali aquele trecho não era tão bonito, não era tão vistoso. E ele dava a impressão que estava até sujo. Será que não existem bons rios lá? E ficou indignado e não quis saber. Não, eu não vou fazer isso. Mas seus servos começam a conversar com ele: meu senhor, olha, se ele tivesse pedido uma coisa impossível, mas não, ele pediu algo fácil. Vai lá, faça o que ele pediu. E aí ele reflete, vai até o Rio Jordão, mergulha 7 vezes e sai limpo. Glória a Deus, aleluia. Limpo, irmãos, limpo. E aí ele, convertido, por que eu digo isso? Nós vamos falar isso daqui a pouco. Convertido, ele volta até a casa do profeta Eliseu com presentes e tenta, não por mal, mas de uma boa intenção, oferecer presentes ao profeta. O profeta não aceita. Oh, glória! Não aceita. Glória! Porque a graça do Senhor, a bênção do Senhor não pode ser vendida. Aleluia! De graça recebestes e de graça dai. Eliseu já entendia o Evangelho. Ele não aceita. E aí ele entende aquela situação, está indo embora. Mas ele faz um pedido: olha, profeta, eu reconheço que não há outro Deus em toda a terra. Aleluia! Eu reconheço que só existe o Deus de Israel. Mas eu queria pedir um favor. Todas as vezes que o meu rei ele entra no templo para adorar o seu Deus, eu vou com ele e eu sou obrigado a ajoelhar-me, ajudando quando ele faz ali o seu gesto de adoração. Que Deus possa me perdoar. E nosso Deus, irmãos, como é bondoso. Aleluia! O profeta diz assim: meu irmão, vai em paz. Vai em paz. Não se preocupe com isso não. Esse é o nosso Deus, o Deus a quem nós servimos.
Em primeiro lugar, irmãos, diante desse texto, Deus está no controle de todas as coisas. Glória a Deus. Israel estava em baixa, estava em desobediência. A Síria, queridos, a Síria, Naamã, o rei, todos esses não eram melhores do que o rei de Israel, do que o povo de Israel. Eles não eram melhores, mas nós vemos que Deus está no controle de todas as coisas. Eu disse aqui agora, no teu trabalho, na tua comunidade, na tua família, pode confiar que todas as coisas elas cooperam para o teu bem. Se você é escolhido, se você é chamado, se você é amado do Senhor, amada do Senhor. Não se preocupe, não se turbe o vosso coração, não fique preocupado. O Senhor está no controle. Olha aqui o que Deus, usando o autor, disse. Nós lemos aqui no capítulo 5, no verso 1, aqui na parte de baixo: pois por meio dele, de quem? Por meio de Naamã, o Senhor dera vitória à Síria. É Deus que está no comando. Os homens acham que são eles. Eu ocupo um cargo, eu tenho a minha empresa. Tudo bem, você ocupa, mas você está ali porque Deus está permitindo. Glória a Deus. As tuas vitórias, as tuas derrotas, elas vêm porque Deus permite. É isso que você tem que entender. É isso que nós temos que gravar isso em nossos corações. O Senhor dera a vitória à Síria por intermédio de Amã. Quando você ler na tua Bíblia aí, Senhor em caixa alta, põe para mim aí por gentileza, capítulo 5, no verso 1. Aqui não está, mas na maioria das Bíblias, o Senhor em caixa alta, tudo letra maiúscula, traduz por Iavé, Todo-Poderoso, o nome do nosso Deus. O Senhor dera livramento aos sírios. É o Todo-Poderoso, irmãos. Então Deus está no controle. Em segundo lugar, amados, não importa a situação em que você esteja, não perca a doçura, não perca a graça, não perca o amor de Deus que está dentro de você. Não se revolte, não fique transtornada, não importa a situação que você esteja vivendo. O contexto bíblico ele é diferente, não são as mesmas coisas, não são os mesmos conceitos do mundo. É isso que o crente tem que entender de uma vez por todas. O que acontece com essa menina? Capítulo 5, versos 2 e 3. Numa das campanhas militares, ela foi levada como serva, como cativa, como escrava. Amados, olhem, vejam a atuação, a atitude que essa menina teve. Ela poderia muito bem estar revoltada com Deus e com o mundo. Não poderia? Poxa, eu estou lá na minha terra brincando com os meus pais. De repente ela está sendo escravizada numa terra distante, vivendo numa família que ela não conhecia. Mas eu vejo nessa menina o Evangelho do Senhor Jesus. Glória a Deus. Plenamente. Porque ela sabia que existia salvação em Israel. Ela sabia que existia cura em Israel. No momento aqui o Senhor iria usar o profeta Eliseu. Mas se Eliseu não estivesse ali, o Senhor ia usar qualquer outra pessoa. Aleluia. O Evangelho estava nela, irmãos. Ela conhecia o Senhor. Ela conhecia o nosso Deus. O amor de Deus estava nela. E ela passou esse amor para a família que ela estava ali sendo escravizada. Ela viu a situação do seu patrão, que na verdade não era patrão, era o seu dono. Ela
falou: minha senhora, lá em Israel tem salvação. Aleluia. Lá em Israel tem profeta. Aleluia, Jesus. Lá em Israel tem profeta. É isso que nós temos que falar para as pessoas, irmãos. Em Jesus tem salvação. Glória a Deus. Em Jesus tem cura. Em Jesus tem libertação. Não guarde para você não essa bênção. Não guarde somente para você não, mas fale. Quando o Espírito Santo de Deus te tocar a falar com alguém, fala: olha, procura Jesus. Glória a Deus. Procura Jesus. Glória a Deus. Em Jesus há salvação. Amém. Em Jesus há cura. E foi isso que ela fez. Aleluia. E Deus moveu, irmãos. Preparou todas as coisas. Deus moveu, preparou todas as coisas. Naamã chegou até o rei. E aí, em terceiro lugar, eu digo para a igreja: todo homem sem Deus, preste atenção nisso, todo homem sem Deus é um desesperado. É um desesperado espiritual. Só tem uma casca, só tem uma aparência de que está tudo bem. Aleluia. Eu falo isso com certeza absoluta, irmãos. Todo homem sem Deus é um desesperado, ele não tem paz. Ele acorda preocupado: o que é que eu vou fazer? Ele acorda desesperado, já dizendo: e o que está acontecendo agora? E quando está tudo bem, alguma coisa em alguma área não está. Por quê? Ele não é pleno, não tem alegria completa, não tem o entendimento, não tem a paz que excede todo entendimento. Eu falo isso com toda certeza. Todo homem sem Deus é um desesperado espiritual. Olha aqui a atitude do rei Jorão, no verso 7. Assim que o rei de Israel leu a carta, irritou-se sobremaneira e rasgou as suas roupas, exclamando: por um acaso sou Deus que pode matar? Veja só, conhecia o Senhor, mas não tinha o Senhor. Que pode matar e dar a vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu o cure de lepra? Vede como procura um motivo para criar um conflito entre nós. Veja, irmãos, como o homem sem Deus não tem a visão espiritual. Ele já faz conjecturas que não existem. A pessoa desesperada espiritualmente, ela não tem a noção do que ela pensa, ela não tem a noção do que está acontecendo. Não são assim as pessoas sem Deus? Aí você pode falar: Senhor, mas eu estou nesse contexto, então você se desespera a partir de uma situação? Onde está a confiança? Jorão, filho de Acabe, conhecia o Deus de Israel, mas não tinha o Deus de Israel vivendo nele. E aí se desesperou. Eu às vezes eu fico olhando para algumas pessoas e já presenciei alguns casos, né? De estar numa reunião, por exemplo, e chegar ali uma notícia: olha, está assim, está assado, a empresa vai fechar, isso e aquilo, ou você vai ser transferido. E aí já começa: nossa, mas quantas pessoas vão ser mandadas embora? Deixa essa porta aberta. Pode deixar. Daqui a pouco vai morrer aí. Desculpa. Exato. É força de expressão. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Vai ser mandado embora, vai fechar a empresa. Irmãos, Deus está no controle. Deus está no controle. Por que o desespero? O professor Mário Sérgio Cortella escreveu um livro de pequenos artigos dizendo: não se desespere. Não vale a pena ler. Não se desespere. Era exatamente essa frase que ele falava aos seus alunos quando terminava todas as aulas. Quando terminavam todas as aulas: não se desesperem. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46. Aquietai-vos, porque o nosso coração fica assim, quando nós recebemos uma notícia má. Há enfermidade, é desemprego, é crise,
é o governo, é isso e aquilo. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Jorão se desesperou e a situação não era para tanto. Qual foi, nesse momento aqui, irmãos, qual era a intenção de Naamã e do rei da Síria? Tinha nada a ver com o que ele pensou. Ninguém estava procurando guerra, nada, mas o desespero espiritual bate no coração de todo homem e toda mulher que não tem Deus. Em quarto lugar, irmãos, o verdadeiro servo de Deus chama a responsabilidade para si, porque sabe que Deus dará, em primeiro lugar, a paz na alma para tomar as decisões. Em segundo lugar, Deus vai dar a melhor estratégia. Nesse momento, nesse texto, o que Eliseu fez? Ficou sabendo do desespero do rei e falou assim: fala para o rei, manda esse homem para cá, porque ele vai saber que tem profeta em Israel. Glória a Deus. Chama a responsabilidade para você. Chama. Não todas, mas como eu disse, peça sabedoria a Deus. Você está vendo uma situação de crise, de terror, lá no teu trabalho, na tua casa, onde for. Chama a responsabilidade dizendo: eu vou interceder. Eu vou me colocar nessa brecha, eu vou orar. E se você tiver condições, eu vou abençoar. Eu vou. Chama a responsabilidade. É essa atitude, são atitudes assim que Deus olha para a minha vida, para a tua vida, e Ele se agrada, e Ele cumpre, e Ele faz. Por quê? Por causa da sua responsabilidade de falar: não, eu creio no Deus a quem eu sirvo, e eu sei que Ele dará, que Ele fará, que Ele é um Deus de toda honra e toda glória. Às vezes eu ficava meio assim com Elias. Por que Elias chega lá e fala que não vai chover? Escuta aqui, Acabe, não vai chover mais. E ele fala uma coisa, irmãos, que choca, segundo a minha palavra. Isso é fé, queridos. Tiago falou, escreveu sobre Elias, dizendo: olha, Elias, ele era um homem comum, mas ele orou, ele profetizou, e Deus fez com que a chuva cessasse, ainda que ele pagou o preço, porque ficou sem chover, os riachos secaram, os rios secaram, e ele teve que ficar andando de um lado para o outro, o Senhor, mas o Senhor o sustentou em todos os momentos, até nos momentos de crise, crises da alma, depressão, tudo isso. Saiba que o Senhor é contigo. Deus, Ele faz de diversas formas. Pensando aqui na depressão que está afligindo muitas pessoas. Não quero aqui julgar, irmãos, não cabe a mim fazer isso, mas cabe a mim te dizer: vá até Jesus. Aleluia. De coração. Glória a Deus. Ore com sinceridade, creia na tua cura, É verdade. Aleluia. seja ela qual for a tua doença. Deus vai preparar. Ele pode preparar os médicos, Ele pode curar na hora, Ele faz do jeito que Ele quer, mas Ele faz quando Ele enxerga a fé em nossos corações. Eliseu chamou a responsabilidade para si: manda esse homem aqui, manda esse homem para cá. Em quinto lugar, o fato de alguém ter sido abençoado, pode até ter recebido honra, estar numa posição de destaque, se não for humilde, vai ser envergonhado, pois Deus exalta os humildes, mas rejeita os orgulhosos e os arrogantes. Naamã havia sido honrado pelo seu reino, pelos seus irmãos, pelo seu rei, e aquilo entrou no seu coração. Aquilo entrou no seu coração. Ele se tornou um homem orgulhoso. Quantas vezes você já sentiu orgulho de si mesmo ou de si mesmo, achando que era por seus próprios méritos
que você estava ou está na posição em que você está. Saiba que tudo vem de Deus. Todas as coisas vêm do Senhor. João Batista disse uma frase uma vez, mais ou menos assim. Vou colocar com as minhas palavras: tudo aquilo que você recebe vem do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A posição em que você está, o momento em que você está vivendo, seja ele qual for, é porque o Senhor está no controle da tua vida. E Naamã recebeu aquela posição de destaque. Infelizmente, a maioria das pessoas são assim, irmãos. Gostam de humilhar, gostam de acreditar que por elas serem que elas são, que elas têm privilégios, que elas devem ser, que elas devem sentar nas primeiras cadeiras, que elas devem ser honradas. Você sabe com quem você está falando? Muitas dizem: sabe com quem você está falando? Eu sou filho de fulano de tal. E com Deus não é assim. O que aconteceu? Ele foi até o profeta Eliseu. Não é porque Eliseu era arrogante, não é porque Eliseu era orgulhoso, não é porque Eliseu se achava o melhor dos profetas, não. Mas era porque ele era direcionado por Deus. O Senhor falava com Eliseu, falava claramente, e Deus deu a ordem: não vai atender, manda o servo dizer assim, assim, assim. Era o próprio Deus que estava testando Naamã. E ele ouve aquela palavra, se irrita, porque o orgulho ainda estava no seu coração. Mas os servos, eu fico pensando nos textos em que a Bíblia nos mostra os servos. Os servos da parábola que Jesus contou no filho pródigo, que assistiram e estavam sabendo de tudo que estava acontecendo ali, vendo a posição do filho mais velho, sabendo da posição do pai, os servos acompanhando tudo, no milagre da transformação da água para o vinho. Os servos estavam ali, estavam sabendo de tudo que estava acontecendo. Não se importe não de ser servo. Amém. Porque os segredos do Senhor Ele vai contar para você. Glória a Deus. Os seus olhos espirituais estão sendo abertos todos os dias. Coisas grandes o Senhor tem mostrado aos servos dele. Quem deu a vitória para a Síria foi o Senhor. Foi o Senhor. Ele diz: eu não atende. Agora, irmãos, nosso Deus, Ele é um Deus de obviedades. São coisas óbvias que Ele nos mostra o tempo todo. Coisas óbvias. Como Ele usa os humildes. Pensando aqui nos servos de Naamã, no verso 13, contudo, os seus servos, aproximando-se dele, aconselharam. Abba, essa palavra Abba em aramaico significa paizinho, meu pai e mestre. Mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora que ele pede simplesmente: lava-te e serás purificado. Aleluia. Nosso Deus é um Deus de obviedades. São coisas óbvias. Agora só os humildes entendem isso, irmãos. Só os humildes. Nós não somos nada, queridos. Quem somos nós? O Salmo 8 diz assim: quem é o homem para que o Senhor se lembre dele? Se o Senhor virar o rosto, claro, simbolicamente, se o Senhor virar o rosto e tirar o ar que você respira, quem somos nós?
Mesmo assim o Senhor nos ama. Glória a Deus. Mesmo assim o Senhor honra aqueles que são humildes. E os servos ali, os humildes, tentando passar humildade para o arrogante. O bom é quando o arrogante escuta, porque aí Deus começa a agir. No verso 13, uma coisa óbvia. Olha aqui, abre os seus olhos, olha para o óbvio. Se ele te tivesse pedido algo difícil, você não faria? E pede ao Senhor uma coisa tão simples, e está aí com esse muro, fechando aí o teu olhar, fechando aí a tua bênção, deixando de receber. E ele vai e entende aquilo, e faz aquilo que o profeta mandara. Em sétimo lugar, a salvação. Na maioria das vezes que você lê Jesus fazendo milagres, e muitas ocasiões em que ele disse assim: olha, vá, a tua fé te curou. Esse curou já estava no bojo a salvação da pessoa. A palavra no grego é muito parecida. Vá, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Aquela mulher que foi pega em ato de adultério, nós já falamos algumas vezes sobre isso. Jesus fala: vá e não peques mais. Para cegos e outras doenças que Jesus curou, ele disse: vá, seja feito conforme a tua fé. Vá, mulher, a tua fé te salvou. É isso que o Senhor espera de nós. Não cometa mais o mesmo erro. Não permita que o orgulho e a arrogância entre no teu coração de novo, porque você vai perder. Só vai perder. Seja humilde. A salvação, a cura, a libertação é de graça. Quando Jesus falava, já falei agora, em outras palavras, ele estava dizendo: a tua fé te salvou. E aí, irmãos, eu vejo aqui a salvação de Naamã. E quando Deus usa o profeta dizendo: olha, vai lá e mergulha 7 vezes. O que significa a imersão para nós? E também no judaísmo, a imersão significa batismo. Deus estava ali batizando Naamã. Por quê? Porque o seu coração foi mudado naquele momento, no processo de Deus, irmãos. A cada mergulho é como se Deus estivesse tirando. Em primeiro lugar, Ele tira o orgulho. Em segundo lugar, Ele vai tirando todos os sentimentos humanos que nos impedem, que impedem muitas pessoas de entender o mundo espiritual, de entenderem aquilo que Deus está falando. E Naamã, em cada mergulho, Deus foi tirando com a mão. E quando ele sai daquela água, sai outro homem totalmente convertido. Totalmente convertido ao Deus de Israel. No verso 15, ele diz assim, o texto: em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva, e ao chegar diante de Deus, do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. Aleluia. Rogo-te, pois, que recebas um presente do teu servo. Isso é conversão, irmãos. É o início da conversão. É o processo da conversão. A verdadeira conversão, ela tira, ela arranca de você o mundo, as coisas do mundo, aquilo que te dava prazer. Você tinha prazer em muitas coisas, as pessoas tinham prazer em muitas coisas. Ontem eu cheguei numa festa de aniversário, e quando eu adentrei aquele lugar, irmãos, na hora eu falei: como eu queria estar na casa do Pai. Tinha prazer, queridos. Ainda que nós estivéssemos ali com pessoas amadas, irmãos, familiares, mas o meu prazer é estar na casa do Pai.
Glória a Deus. A minha vontade é fazer a vontade do Pai. Eu não tenho mais prazer. A mentira não faz parte mais do meu ser. O Senhor tem transformado o meu caráter, assim como tem transformado o caráter de vocês. A conversão, ela faz isso. Ela tira o mundo, tira você do mundo. Você não tem mais prazer em nada. E a santificação, ela vai tirando o mundo de dentro de você. Em último lugar, queridos, Deus não vende bênçãos. Ainda que a intenção do coração de Amã foi boa, mas ele já, diante da atitude de Eliseu, como falamos agora há pouco, ele já percebeu que o Deus de Israel era um Deus diferente. O homem, a mulher de Deus tem que agir como Jesus, como Eliseu agiu. Não precisa comprar bênçãos, não precisa de sapato ungido, campanhas e mais campanhas. Vem aqui comprar a toalhinha que eu passei aqui no meu suor, está abençoada, só R$300. Vem aqui comprar a meia para quando você andar e colocar a planta dos seus pés, o lugar onde você colocar será teu. Mentira. Mentira. Vem aqui comprar um pouquinho da água que eu coloquei lá no Rio Jordão. Está aqui, ó, nesse pote aqui. Vem cá. É pegar o óleo de Israel aqui. Mentira. É de graça, irmãos. Amém. A salvação é de graça. É pela fé. É um presente que Deus nos dá. Foi um presente que Deus deu a Naamã. Ele não precisou pagar. A salvação é pela graça. Glória a Deus. É pela graça. Aleluia. Deus está atento à intenção do nosso coração. Glórias a ti, Pai. Deus está atento. O porquê que nós fazemos algumas coisas? A palavra que eu quero em uma outra oportunidade trazer, citando talvez Geazi, o servo de Eliseu. Por que nós fazemos algumas coisas como Geazi fez? Que Deus esteja com todos vocês. Essa palavra possa marcar a tua vida. Amém. Não porque foi eu que preguei, mas porque foi o Espírito Santo Amém. que levou essa mensagem ao teu coração. Amém. Em nome de Jesus, que as palmas do meu Senhor.